E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, seguinte né? No vídeo de hoje o tema é top 5 meus amigos, é isso aí, é top 5 de vitórias marcantes do Corinthians na Copa do Brasil, isso mesmo. E para começar vamos logo com a quinta posição para vocês e o quinto lugar vai para o ano do bicampeonato da Copa do Brasil 2002, semifinal, São Paulo e Corinthians, jogo da ida no estádio do Morumbi, né? E o Corinthians venceu com grande atuação do atacante David. Pois é, o David acabou com o jogo e o Corinthians venceu o São Paulo, confirmou a classificação na volta e depois na final venceu o Brasiliense. Então confira aí, Corinthians e São Paulo, David brilhando contra os Bambis, semifinal de 2002. Ricardinho. Ainda o Ricardinho, tocou na frente, o lance é bom, atenção, chegou Leandro, olha o gol! Rogério, gol! David, 1 minuto do segundo tempo. Que gol chorado, que gol arrancado esse do Corinthians. Olha aí como foi, ó. Portanto, vai saindo com vantagem o Brasiliense lá em Belo Horizonte, vai saindo com vantagem o Corinthians aqui. Olha só, o David bateu! Corinthians, 45 do segundo tempo. A defesa do São Paulo estava desarrumada e ele teve muita felicidade quando a bola chegou. E é isso aí galera, vamos para o quarto lugar desse vídeo, vamos para outra semifinal 2008, Corinthians contra Botafogo, pois é. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o Corinthians perdeu 2-1. Porém, na volta, Morumbi, o Corinthians devolveu o placar 2-1 com um golaço de falta do zagueiro Chicão. E na decisão por pênaltis, o goleiro Felipe brilhou, pegou a última cobrança do Botafogo e o Corinthians se classificou para a final. Infelizmente, perdemos para o Sport, porém, o Corinthians conseguiu essa vitória emblemática no ano que o Corinthians estava na Série B do Brasileirão, né? Então, confira aí, Corinthians e Botafogo, semifinal de 2008. Tentativa com o Herrera, se enroscou ali com o Renato Silva, ganhou, passou pelo André Luiz, abriu pelo meio, a batida do Acosta! Gol do Corinthians! Acosta! Mas outra vez a jogada foi toda do Herrera. Vem Lúcio Flávio, cobrança do escanteio, bola alta, saiu o Felipe, ficou no meio do caminho, ele desvia o Renato! Gol! Botafogo! O árbitro vai autorizar. Partiu Chicão por cobertura! Gol do Corinthians! Chicão! Torcedor pressiona, lá vem o Zé Carlos, perna esquerda, a batida, pegou o Felipe! O Corinthians está na final da Copa do Brasil! Felipe, que falhou no gol do Botafogo, se redime! Felipe defende, a bola pega na trave! O Corinthians está na final da Copa do Brasil! 5-4 nas cobranças de pênalti! E chegamos, meus amigos, à terceira posição. Pois é, terceiro lugar para vocês. Vamos para a final de 2009, galera. Corinthians contra Internacional, é isso aí, o Corinthians de Ronaldo Fenômeno, Dentinho, Douglas, Corinthians do técnico Mano Menezes, jogando
uma final de Copa do Brasil contra o Tite. Pois é, Tite no Internacional. E no primeiro jogo da final, no Pacaembu, Jorge Henrique e Ronaldo decidiram. O Corinthians venceu e na volta só empatou em Porto Alegre e confirmou o tri da Copa do Brasil contra o pessoal do DVD, né? Então, confira aí. Corinthians e Internacional, final de 2009, contra os chorolados que fizeram o DVD, ficaram chorando, mas perderam. Confira aí. Retoma a bola para o Corinthians, Douglas. Jorge Henrique, na esquerda ele tem o Marcelo, viu, tocou. A bola foi esticada, Marcelo Oliveira chegou, conseguiu sair da marcação, vai para o fundo, faz o cruzamento. Gol! Jorge Henrique do Corinthians! Entendi que fosse o Chicão, mas não é o Chicão, foi o Elias, exatamente. Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou, bateu! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Enlouquece o Pacaembu! E galera, chegamos ao segundo lugar desse vídeo. Vamos para a segunda fase de 2005. Sim, Corinthians contra Cianorte do Paraná. Pois é. No jogo da ida, lá no Paraná, o Corinthians foi atropelado 3-0 pro Cianorte, meu Deus, até gol de bicicleta o Corinthians tomou, lamentável. E na volta, o Corinthians precisava de uma virada histórica para avançar, e a virada aconteceu com Gustavo Neri decidindo, e o Timão goleou e eliminou o Cianorte. Então confira aí, Corinthians e Cianorte, segunda fase de 2005. E Deportivo Táchira a partir das 7 da noite no Sport TV. Olha a bola mal recuada, chegou o Bobô, o goleiro ficou, é o Tevez, tocou pro gol! Gol do Corinthians! Muito pertinho da bola ali, mas com cara de cruzamento. Sai a bola erguida na área, olha o desvio, Fábio Costa, olha a sobra! Gol! Este momento do jogo, Edson, Marcelo Matos, o Roger, livre ou na meia? Lançamento foi para ele, dominou, foi para dentro da área, batida! Gol do Corinthians! Espectadores da Globo Internacional, olha a bola cruzada na área, passa pelo Tevez, chegou do outro lado, um toque para Tevez! Mais com pinta de Roger, né? Mas o Carlos Alberto também está posicionado. Lá vem o Roger. Solta a bomba, Dir! Gol! Para ele. Jô tá na área. Aí chegando o Hugo também. Bola para trás. Brigou Gustavo Neri. Ganhou a batida! Gol do Corinthians! E chegamos ao primeiro lugar desse vídeo, pois é, a vitória mais marcante do Corinthians na Copa do Brasil, claro, na minha opinião, né? E o primeiro lugar vai, claro, para a vitória que garantiu a primeira Copa do Brasil do Timão. Final de 1995, Grêmio e Corinthians fazendo a decisão ali do título. Primeiro jogo, 2-1 Timão no Pacaembu, e na volta, Estádio Olímpico, Porto Alegre. O Corinthians precisava de um empate para ser campeão, porém Marcelinho Carioca, sempre ele, decidiu. O Corinthians venceu também o jogo da volta e garantiu sua primeira Copa do Brasil. Então, confira aí, Grêmio e Corinthians, o jogo da volta da final da Copa do Brasil de 95.
Marques, olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu Viola, atenção, dominou na sobra, Marcelinho, pode ser, bateu, gol do Corinthians! Marcelinho Carioca, apita o juiz. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil 95, aos 54 minutos e 32. Estes jogadores escrevem uma página de heroísmo do Corinthians, conquistando no Olímpico o título da Copa do Brasil 95. Corinthians, campeão da Copa do Brasil. E é isso aí, galera. Tá aí top 5 de vitórias marcantes do Corinthians na Copa do Brasil, tá? Eu sei que faltaram muitas vitórias marcantes aqui no vídeo, né? Eu preferi colocar pelo menos uma vitória marcante nas conquistas de Copa do Brasil que o Corinthians já tem. Então eu coloquei uma vitória de 95, uma de 2002, né? E uma de 2009 também, né? Coloquei a goleada contra o Cianorte, né? A remontada emblemática de um 3-0 para um 5-1 que o Corinthians conseguiu. E também contra o Botafogo, o Corinthians no ano de Série B, numa das piores fases da história do Corinthians, chegamos à final da Copa do Brasil com uma vitória assim nos pênaltis, dramática contra o Botafogo. Eu, nos meus 11 anos, vibrei demais naquela classificação na semifinal de 2008, por isso eu coloquei aqui no vídeo, beleza? Claro, faltou muitas vitórias, teve a semifinal de 95, 5-0 contra o Vasco no Pacaembu, teve um 6-2 contra o Atlético Paranaense em 97, teve semifinal contra o Flamengo em 2018, semifinal contra o Fluminense em 2022, teve 2025, né? A vitória contra o Palmeiras no Allianz, enfim. Eu poderia fazer um top 10 aqui, fácil, desse tema, porém eu resolvi fazer um top 5 para não deixar o vídeo muito extenso, né? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham concordado com a minha lista. Eu relembrei de algumas vitórias aqui que com certeza vocês viram ou até assistiram no YouTube. Eu pelo menos não vi 95, não vi 2002, por exemplo, enfim, né? Então eu resolvi colocar aqui pra gente relembrar essas vitórias marcantes do Timão na Copa do Brasil, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!